E aí, hoje a gente vai mergulhar numa das maiores transformações do nosso tempo, a ascensão das potências emergentes e como elas estão, de fato, redesenhando o mapa do poder global. O impacto a gente já sente. E a história? Bom, ela está sendo escrita agora, na nossa frente. Bora entender isso? E a pergunta que vai guiar nossa conversa aqui é exatamente essa. Será que aquela antiga ordem, dominada por um clubinho de nações ricas do Ocidente, está mesmo com os dias contados? Olha, tudo indica que sim, que está rolando uma transformação profunda, um verdadeiro rearranjo no xadrez geopolítico e econômico do planeta. Então, para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Pensa só, durante séculos, o mundo era basicamente comandado por um pequeno grupo de países industrializados. Eram eles que ditavam as regras do jogo, no comércio, na política, em tudo. Mas esse cenário começou a virar, e a virar rápido, no século XX. E bem no centro dessa virada de jogo, a gente encontra as tais potências emergentes. E o que são elas, afinal? A definição é até que bem simples. São nações que não faziam parte daquele centro industrial tradicional, mas que nas últimas décadas tiveram um avanço econômico impressionante. E o mais importante, elas ainda têm um potencial gigantesco para crescer muito mais. Ok, mas aí a gente se pergunta, o que une países tão diferentes, tipo Brasil, Índia e China? Geralmente eles têm algumas coisas em comum. Para começar, a industrialização deles veio bem depois. Eles têm um potencial de crescimento que as economias mais antigas, já maduras, simplesmente não têm mais. E olha, embora ainda enfrentem problemas sociais enormes, juntos eles já representam mais da metade de toda a economia do planeta. E isso é impulsionado por custos de produção mais baixos e, claro, mercados consumidores gigantescos. Certo. E onde é que essa galera nova senta para conversar com a galera, digamos, das antigas, para decidir os rumos do planeta? Bom, a mesa principal hoje em dia é o G20. E a gente precisa entender o peso real que esse grupo tem. E olha, a dimensão do G20 é uma coisa realmente impressionante. Pensa só nesses números. Esse grupo representa 80% de toda a riqueza do planeta, 75% de todo o comércio e 60% da população mundial. Não é à toa que quando os líderes do G20 se reúnem, o mundo inteiro para prestar atenção. Mas tem um detalhe aqui que muita gente não sabe, uma curiosidade importante. Na real, existem dois G20. O mais famoso que a gente vê no jornal é o G20 financeiro, que junta as maiores economias, tanto as desenvolvidas quanto as emergentes. O outro é o G20 comercial, um grupo formado só por países em desenvolvimento, criado para defender os interesses deles, principalmente contra subsídios agrícolas dos países ricos. Bora falar agora do bloco de emergentes, que talvez seja o maior símbolo de tudo isso que a gente está conversando, os BRICS. E a história por trás do nome é bem legal. Em 2001, um economista do banco Goldman Sachs criou o acrônimo BRIC, de Brasil, Rússia, Índia e China. A sacada é que a sigla em inglês, BRIC, soa exatamente como brick, que quer dizer tijolo. Era uma metáfora perfeita, né? A ideia de que eles seriam os tijolos da construção de uma nova economia global. A África do Sul, South Africa em inglês, entrou depois e aí o grupo virou BRICS. E esse quadro ajuda a gente a ter uma noção da força que esse grupo tem quando está junto. Juntos, eles são quase 40% da população do planeta. 3 deles, Rússia, China e Índia, são potências nucleares. 2, Rússia e China, têm assento permanente lá no poderoso Conselho de Segurança da ONU. E todos são gigantes em recursos estratégicos. É muito mais que um bloco econômico, né? Os BRICS são um desafio direto à ordem financeira e política que era liderada pelo Ocidente. Pois é, mas é aquilo, né? O crescimento de novas potências não acontece sem dar uma balançada no coreto. Essa ascensão toda também acaba despertando velhas rivalidades e criando novas tensões geopolíticas. Bora dar uma olhada em 3 dos principais pontos quentes no mapa hoje. Vamos começar pelo conflito na Ucrânia. E para a gente entender a visão da Rússia, é fundamental olhar para este mapa aqui. Depois que a Guerra Fria acabou, a OTAN, aquela aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos, começou a se expandir para o leste, trazendo para dentro antigos países do bloco soviético. Para Moscou, esse avanço da OTAN chegando cada vez mais perto de casa sempre foi visto como uma ameaça existencial mesmo. E para complicar, a própria Ucrânia, por dentro, é um país super dividido. Dá uma olhada no mapa, fica bem claro. A parte oeste se identifica mais com a Europa, enquanto o leste e o sul têm uma população enorme de origem russa, com laços culturais e de idioma muito fortes com a Rússia. Essa fratura interna sempre foi o barril de pólvora para crises políticas. E o que acontece quando a gente junta tudo isso?
a tensão externa com a OTAN e essa fratura interna. Bom, o resultado é o que a gente vê neste mapa de 2022. A anexação da Crimeia pela Rússia, lá em 2014, e o controle de separatistas em partes da região de Donbass acabaram escalando para uma guerra em larga escala, que redesenhou o mapa da segurança na Europa. Agora a gente viaja para o sul da Ásia, onde outra potência emergente, a Índia, está bem no meio de um dos conflitos mais antigos e perigosos do mundo. A região da Caxemira, lá no Himalaia, é disputada há mais de 70 anos por Índia e Paquistão, e a China também controla um pedaço. A maior parte da população de lá é muçulmana, e existe um sentimento separatista muito forte contra o governo indiano. E o que deixa essa briga pela Caxemira tão, mas tão explosiva é um fato simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Tanto a Índia quanto o Paquistão têm armas nucleares. Qualquer escalada militar por lá carrega o risco de um confronto nuclear, o que transforma essa região num dos pontos mais instáveis do planeta. E o nosso terceiro ponto quente envolve a China e suas ambições no mar. Pequim reivindica para si quase todo o mar do sul da China, usando uma tal de linha de 9 traços. Só que tem um problema. Essa é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo, cheia de recursos, e essa reivindicação chinesa bate de frente com a de vários países vizinhos. E os desafios da China não param por aí, não são só para fora. Dentro de casa, o governo lida com fortes movimentos separatistas, principalmente nas regiões imensas do Tibete e de Xinjiang, onde vive a minoria muçulmana uigur. Isso tudo exige um controle estatal fortíssimo e, claro, adiciona mais uma camada de complexidade nessa história toda da ascensão chinesa. Bom, depois de passar por tudo isso, pela parte econômica, pelas tensões, que conclusão a gente tira sobre o futuro do poder no mundo? A resposta parece apontar para uma direção bem clara. A ideia central é a seguinte: aquela era de um único superpoder mandando em tudo, o tal mundo unipolar que veio depois da Guerra Fria, acabou, já era. A ascensão de países como China, Índia, Rússia e outros criou um cenário totalmente novo, com vários centros de poder e influência. Ou seja, a gente vive agora num mundo multipolar. E tudo isso deixa a gente com a grande pergunta do nosso século. Essa nova configuração, com mais gente importante sentada na mesa, vai deixar o mundo mais equilibrado, mais cooperativo? Ou será que, pelo contrário, a disputa entre esses vários polos de poder vai criar um mundo ainda mais instável e imprevisível? O futuro, bom, ele ainda está em aberto.